Olá, bom dia a todos e a todas. Vamos dar seguimento a essa parceria com a OAB, a vigésima subseção, portanto, OAB de Cabo Frio, agradecendo imensamente ao querido presidente Kelvin, que estabeleceu conosco essa parceria. Um bom dia aos advogados que estão entrando. E dizer que essa é a segunda aula em comemoração ao mês do advogado, mais um projeto do BRM Curso Jurídico, em comemoração ao mês do advogado. Nós decidimos que um dos projetos seria conversar, falar sobre a saga da advocacia trabalhista. Porque para vocês que são advogados agora, recentemente, e quando eu digo recentemente, eu falo de uma advocacia de 20 anos, de 30 anos. Eu, inclusive, me considero uma advogada recente, comparando-se com aqueles que iniciaram na década de 40, na década de 50. Então, a advocacia trabalhista, ela passou por muitas transformações, e assim como a Justiça do Trabalho, como a legislação trabalhista e diversos projetos de aniquilar esse segmento especializado do direito. Bom, sabemos que tem pessoas fazendo muitas lives, muitos cursos, muita coisa boa sendo oferecida. O nosso tempo, que nós achávamos que o nosso tempo ia ser mais longo, nosso tempo encurtou com esse trabalho em regime de isolamento, porque nós estamos trabalhando mais. Mas o que importa é que ao pensar nesse projeto, eu pensei em resgatar e falar da importância da Justiça do Trabalho, da advocacia trabalhista e dos projetos sociais que envolvem todo o direito do trabalho, todo o arcabouço da Justiça do Trabalho e do direito do trabalho, dos trabalhadores, que está no epicentro da economia e da política. Portanto, meus queridos colegas, meus queridos alunos, o mais importante desse projeto não é nem tanto esse momento aqui em que alguns de vocês conseguem estar presentes, o horário não é muito promissor, mas que esse material ele vai ficar salvo aqui nesse nosso Instagram do BRM Curso Jurídico e vai também para o nosso canal do YouTube. Nós já fizemos a primeira aula na semana passada, onde nós resgatamos aí toda a trajetória da advocacia trabalhista a partir da discriminação. Esse projeto nosso, ele se pauta no meu livro, no meu último livro, Os Trabalhistas da Discriminação à Ascensão. Vou repetir, trata-se de uma pesquisa de campo que foi o resultado, depois de algum tempo que eu transformei num livro, da minha pesquisa de doutorado, que iniciou-se no ano de 2012. Eu levei 3 anos e meio a 4, pesquisando em documentos, fazendo entrevistas com diversos pessoas que construíram a história da advocacia trabalhista institucionalizada, portanto a ABRAT, Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, e pessoas que contribuíram lá nos primórdios da Justiça do Trabalho, como Benedito Calheiros Bonfim, Celso da Silva Soares, que foi o primeiro presidente da ABRAT no ano de 1978 e 79. Conversei também com o Reginaldo Felker, um gaúcho. Enfim, eu viajei o Brasil inteiro fazendo uma pesquisa, conversando para tentar entender por quê. Porque principalmente quando eu iniciei na advocacia há 30 anos, há 31 anos, diziam-me que a Justiça do Trabalho é uma justiça de segunda categoria. O juiz do trabalho, ele é um juiz de futebol. E os direitos trabalhistas é só fazer acordo. Isso sempre me incomodou, sempre me suou, e quando eu me dispus a fazer essa pesquisa a partir de um projeto aprovado na Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, né, eu assumi um desafio muito grande, porque o meu desafio não se
circunscreveu a uma pesquisa documental. E eu me debrucei em diversos documentos, cada estado que eu viajei para fazer entrevista dos ex-presidentes da Abrat ou de pessoas que construíram a história da advocacia trabalhista institucionalizada, tinham documentos, tinham informações, muitos, a grande maioria, 90% em papel. E que eu tive que me debruçar, que copiar, de trazer e pesquisar. Portanto, a nossa fala, desde a semana passada, na primeira aula, ela não é uma fala de achismo. Ela não é uma fala pautada naquilo que eu penso que é, que eu penso que foi, que eu acho que foi. Não. Ela é uma fala pautada em conversas gravadas e exames de documentos. E como eu dizia na semana passada, eu vou recapitular na aula 1, que já está no nosso canal do YouTube e já está aqui no Instagram, e eu estou fazendo uma opção de fazer essas aulas pelo Instagram do BRM Curso Jurídico e não no meu pessoal, que tem inúmeros de seguidores, mais de 2.000 seguidores, porque é importante que, como aula, que fique aqui num canal mais institucional. Mas o fato é que na semana passada, na aula anterior, na aula 1, essa é a aula 2, nós falávamos dos diálogos que eu tive com Benedito Calheiros Bonfim, Celso da Silva Soares, que foram advogados que militaram na advocacia trabalhista nos primórdios. Benedito Calheiros Bonfim na década de 40, e a entrevista dele é belíssima. Celso da Silva Soares na década de 50. Mas eu entrevistei outros, Bernadette e Felker, gaúchos. Eu entrevistei Carlos Alberto, que é do Espírito Santo. Eu entrevistei Clair da Flora Martins, do Paraná, que foi uma militante na advocacia trabalhista, é uma grande militante defensora dos direitos sociais e que iniciou na década de 70. Eu entrevistei advogados, a saudosa Moema Batista, que também iniciou lá na década de 70, e diversos outros presidentes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, que nos foi possível ter um mapeamento desse contexto. E aí, nós precisamos hoje eu quero trazer 2 pontos fundamentais. Que os advogados trabalhistas sempre foram discriminados, isso está documentado. Que os advogados trabalhistas sempre foram tidos como advogados de segunda categoria, porque lidavam com direitos de menor importância, entre aspas, ou seja, a relação entre capital e trabalho, isso também já está documentado nessa nossa obra. Mas o porquê disso? Quais as pechas que eram utilizadas na Justiça do Trabalho? Justicinha. A justiça do outro lado do viaduto do chá. Mercado de peixe. Mercado persa. Então, na verdade, todas as pechas que se relacionassem com uma mercadoria, com um local, um espaço de fazer negócios, de fazer acordos, era atribuído à Justiça do Trabalho. E eu relatei também que o César Brito, primeiro presidente do Conselho Federal de 2007 a 2010, eu revisitei aqui meus documentos, e ele disse-me na entrevista que ele era sempre anunciado, nunca era dito como advogado trabalhista, era anunciado como advogado criminalista, civilista, constitucionalista, jamais como advogado trabalhista. E quando perguntavam a ele, você é de que área? Ele dizia, advogado trabalhista. E ele tinha como resposta a seguinte, mas nem parece. E aí ele me diz,
típico de quem tem um preconceito. Bom, eu dou um salto para 2006, ainda falando brevemente da discriminação, porque esse é o nosso foco do nosso curso, da discriminação à ascensão. Então, eu vou sempre rechear esses nossos diálogos com essas conversas que eu tive com os ex-presidentes. Eu vou chegar até Jefferson Calaça, um pernambucano arretado de Recife, que foi presidente da ABRAT e instituiu na ABRAT, isso no ano de 2000, nós estamos falando agora em 2010, estamos dando um salto para 2010, ele instituiu as chamadas Caravana da ABRAT. E ele viajou o Brasil inteiro para o interior, sobretudo nos interior, que ele chamou de Caravana da ABRAT, nas capitais e as cidades do interior. Isso no ano de 2010, e quando eu fui entrevistá-lo em 2012, ele me relatou que ainda tinha muito preconceito, que os advogados trabalhistas em várias cidades, em vários estados, eram vistos como advogados de segunda categoria e advogados discriminados. Muito bem, mas quais foram as reações da advocacia trabalhista? Quais os principais momentos em que, obviamente, quando eu falo da advocacia trabalhista, eu quero deixar bem claro que nós não estamos falando do advogado A ou B de forma muito isolada, salvo esses que alçaram a presidência de alguma instituição e aí eles representavam a instituição. Eles eram a instituição, a OAB, a ABRAT, e aí eles se traduzem como a representatividade em patamar nacional ou estadual da advocacia trabalhista. Mas o fato é que eu poderia falar da trajetória de um advogado trabalhista brilhante. Por exemplo, eu posso falar de um querido amigo, Luiz Miguel Pinot Neto, que também não se encontra entre nós nessa dimensão, e que foi um grande guerreiro das causas trabalhistas, também iniciada lá na década de 70, 80, 90. Mas eu estou a me referir de uma luta institucionalizada, de uma luta colegiada para os grandes enfrentamentos que o país, que as políticas, sobretudo neoliberais, estavam a disseminar. E aí, eu vou pegar uma colinha aqui, quando a gente escreve uma obra, nós acabamos esquecendo aquilo que a gente escreveu, né? A gente tem uma ideia geral, mas nós precisamos fazer uma visita, e hoje eu acordei muito cedo para poder visitar essa minha obra aqui, porque eu queria destacar alguns pontos bem importantes. E eu peguei uma colinha, botei aqui, isso aqui vai virar um material depois, um curso completo, com detalhes, com PowerPoint, com material. Mas eu quis trazer aqui o seguinte: a Justiça do Trabalho, ela em 2 momentos, ela foi ameaçada de extinção. Eu não sei se muitos de vocês sabem disso. E no meu livro eu relato essas fases com detalhamento de documentos, os projetos, os autores dos projetos e a motivação. Primeiro, vamos voltar um pouquinho na história para lembrar que a Justiça do Trabalho ela é marcada por 4 fases, né? As grandes fases da Justiça do Trabalho, quando eu dou aula na graduação, eu falo disso. Ela tem aquela fase em que ela é um núcleo, um pequeno núcleo, né? Ainda só de conciliação. Depois ela tem uma segunda fase em que ela é um braço do executivo. Depois ela tem uma fase que ela agrega o poder judiciário aí enquanto instituição pertinente ao poder judiciário. E ela tem a grande 4ª fase dela, que é quando vem a Emenda Constitucional 45 de 2004, que ela tem a parte dela ampliada. Claro, essa 4ª fase não abrange só a Emenda Constitucional 45, abrange a extinção dos juízes classistas,
a instituição, que começa em 1999, a instituição das comissões de conciliação prévia no seio dos litígios de natureza trabalhista, mas todos esses momentos, eles foram sempre muito permeados com um olhar discriminatório. Tanto que ela começa como uma câmara arbitral de solucionar um conflito que nunca foi reconhecido. Enquanto as relações entre os particulares, entre os privados, entre os iguais, sempre foram destinatárias de uma legislação própria, destinatárias de uma justiça, a justiça do trabalho não. Ela vem num crescer na década de 30, de 40, na década de 60, na década de 80. E a grande quarta fase dela com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Mas vejam, em vários momentos, nós, os advogados trabalhistas, em todos esses momentos dessa trajetória, sempre tivemos que lutar pelos direitos sociais, mas tivemos que lutar fortemente para que a justiça do trabalho não fosse extinta. Não basta nós termos uma luta, como a gente diz, estou aqui com a amiga Débora, a amiga Adriana, colegas brilhantes da advocacia, umas guerreiras aí e defensoras dos direitos sociais, e que nós dizemos que matamos um leão por dia. Porque nós temos de um lado o nosso cliente, do outro lado o Estado, a Justiça do Trabalho, e permeada pela legislação extremamente dinâmica, flexível, mutante, que nós não temos um código do trabalho que nos dificulta sobremaneira, não temos um código de processo do trabalho, o que também dificulta sobremaneira. Daí eu ter dito na aula 1 o quanto o advogado trabalhista ele carece de ser especializado, o quanto o advogado trabalhista ele deve estudar constantemente os outros ramos do direito e as outras ciências que não as jurídicas, porque somos intimamente ligados com a sociologia, com a psicologia, com a economia, com a política e as outras áreas do direito. Por quê? Por causa desse dinamismo. Bom, não basta termos que fazer esse enfrentamento todo. Nós tivemos, ao longo da nossa história, com as 4 fases marcadas de mudanças da justiça do trabalho até ela atingir um patamar aí de crescente, e que ela tem um marco aí muito, muito forte, muito denso com a Constituição Federal de 1988, mas ela sofre, mesmo depois de 1988, onde ela atinge assim o grau de respeitabilidade, e nessa perspectiva também toda a advocacia trabalhista, sobretudo por causa do artigo 7º da Constituição Federal, que tem o rol dos direitos sociais bastante denso, como não havia nas constituições anteriores, o princípio da dignidade da pessoa humana, que vai impactar diretamente nas relações capital e trabalho, sobretudo para o reconhecimento da dignidade do trabalhador e dar espaço para um tratamento extremamente respeitoso, diferenciado, mudando todo um paradigma de tratamento entre patrão e empregado, vou usar essas expressões, e aí a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas, eles dão um passo muito grande, eles avançam de forma arrojada no que eu chamo de novos direitos, que são esses direitos da personalidade, os direitos da dignidade, os direitos da proteção à intimidade, à igualdade de tratamento, é fortemente realçado
na Constituição Federal, na Carta Política de 1988, que é uma carta muito importante e que nós devemos estudar quase que sempre. Eu brinco com os alunos, digo assim, olha, eu sou professora de Direito Material e Processual, mas eu nem digo que é a CLT que deve ser o nosso livro de cabeceira, porque não é. O nosso livro de cabeceira deve ser a Constituição Federal. E nesses tempos bicudos que nós estamos atravessando, desde a reforma trabalhista de 2017, é a nossa Carta Política, é a nossa Constituição Federal que tem nos socorrido para legitimar e criar barreiras de rupturas com esse Estado social democrático de direito. Porque ela propõe um Estado social e democrático, mas que vem sendo ameaçado. Bom, e aí a Justiça do Trabalho, ela sofre duas grandes, fortes tentativas de extinção, depois de conseguir chegar ao patamar de conquista com a Constituição Federal de 1988, né, por causa desses direitos. Quero deixar bem claro isso. Ela já fazia parte do Poder Judiciário, né, desde as constituições anteriores, mesmo com golpe, mesmo no período de repressão política. A Constituição de 1967, que veio o AI-5, ela se manteve ali o judiciário trabalhista, mas precisamos dizer com os movimentos sociais, sobretudo os movimentos de trabalhadores e as greves, bastante abafado, bastante comprometido, porque nós vivemos de 64 a 85, a 84 e 85, portanto 21, 22 anos aí, uma grande repressão política, onde todos os direitos de liberdade de expressão foram cassados, foram abafados. E nessa esteira, obviamente, as greves, os manifestos, os movimentos de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho e de enfrentamento. Mas a Justiça do Trabalho sobreviveu a isso. Ela sobreviveu a tudo isso e em 1988 ela desabrocha, ela debuta, digamos assim, mas ela sofre um ataque. Ela logo depois, e exatamente no período neoliberal, na era FHC, que a gente chama assim o ápice do período neoliberal, com projetos de leis neoliberais, de grandes impactos, sobretudo na área trabalhista, nos direitos sociais de um modo geral, com todas as tentativas e onde ocorreu o maior número de privatizações, onde houve uma grande tentativa do Estado mínimo, da ausência de intervenção do Estado nas relações trabalhistas. Portanto, o Estado se afasta e deixa que os privados, que os particulares, que as partes negociem e solucionem e pactuem e repactuem as suas relações. Então foi o ápice aí das tentativas de Estado mínimo com esse período neoliberal. E o que acontece com a Justiça do Trabalho? Quais são as nossas reações? A Justiça do Trabalho, ela tem uma proposta de emenda constitucional 96A, que é uma proposta do deputado Hélio Bicudo. O que tinha por trás dessa proposta? O que tinha por trás dessa proposta era exatamente o despertar de todos esses novos direitos advindos da Constituição Federal de 1988. A explosão das ações de indenização que começa a surgir na década de 90. A Constituição Federal é de 4 de outubro de 1988, ela é promulgada, e na década de 90, aí nós, advogados trabalhistas, começamos a estudar, observar e verificar e protocolar essas diversas ações com pedido de reparação
de dano moral, de igualdade de tratamento, dignidade da pessoa humana. O assédio moral começa a ser descoberto, que até então não tinha esse nome, ele começa a ser descoberto para o mundo jurídico, para a sociedade, para os tribunais, a partir dessas demandas na Justiça do Trabalho. E aí, por trás dessa primeira proposta de extinção da Justiça do Trabalho, está o seguinte: quais foram os argumentos nesse projeto de emenda constitucional? É uma justiça muito cara. A Justiça do Trabalho ela é muito cara. Ela tem um gasto, na época, eu tenho dados aqui, está lá no meu livro, 3,5 bilhões de custos de processo trabalhista. Ou seja, ela era uma justiça extremamente cara. E eles fazem uma conta dizendo assim, estimava-se que o custo de um processo trabalhista era em cerca de 1.600. Ou seja, mais de um ano de salário por trabalhador. Equivale, então, a dizer a 12 salários mínimos. O relatório propôs também a extinção dos juízes classistas, que isso veio a acontecer em 1999. Para quem não sabe, a Justiça do Trabalho ela nasce com uma composição colegiada, o juiz togado concursado de carreira e um representante empregado, um representante empregador, advindo aí das indicações dos sindicatos. Muito bem, o fato é que esse relatório, ele diz que os juízes classistas eram absolutamente inúteis, isso palavras do relatório, e que custavam muito para a Justiça do Trabalho. Mas que a Justiça do Trabalho ela era muito cara, uma máquina muito cara. E aqui, como eu sou do Rio de Janeiro, da primeira região, e esse vídeo vai ser visto aí por pessoas do Brasil todo, eu quero deixar uma lembrança que eu também tenho esses dados na minha pesquisa, que a Justiça do Trabalho, o Rio de Janeiro, a primeira região, primeiro tribunal, ele é o mais caro do Brasil. Isso é fato. Por quê? Como ele é muito antigo, ele tem muitos aposentados, tem muitos pensionistas, tem muitos funcionários e tem um volume, estou perdendo aí para São Paulo, de número de vagas, de varas e de funcionários muito grande. Então, de fato, o primeiro regional, ele é um tribunal, um dos mais caros que nós temos ainda, mas nem tanto pela quantidade de servidores e de magistrados na ativa, mas porque ele tem aí muitos juízes aposentados, muitas pensões, ainda, não sei se ainda temos em 2020, classistas, aposentadorias de classistas, etc e tal. Muito bem, mas nessa ocasião, o que estava por trás não era o custo da Justiça do Trabalho. O custo dela era um peso para os cofres públicos. Mas o que estava por trás disso era exatamente os direitos, os novos direitos, os enfrentamentos da advocacia trabalhista. Que, como eu disse e repito em todos os vídeos, não estudamos só a CLT. Nós estudamos todo um conjunto de legislação e de ciências afins. E aí, com esse explodir aí desses direitos na Carta Política de 88, fantásticos, é uma Constituição linda. Aqueles artigos lá do direito coletivo, 8º, 9º, 10º e 11º, também trouxeram aí patamares para o movimento sindical, que então ficou muito contido pela repressão política, trouxe aí uma explosão. E nós sabemos que o ápice do direito coletivo, do direito sindical, dos movimentos das greves no Brasil foi exatamente na década de 80 e o início da década de 90. Depois houve vem havido vertiginosamente uma queda desse movimento. Mas o direito coletivo não é o nosso tema hoje, embora eu seja uma apaixonada por esse tema. O fato é que o que estava por trás disso eram esses novos direitos.
E o que faz a advocacia trabalhista? O que faz a advocacia trabalhista organizada? Nessa ocasião, Luiz Carlos Moro era presidente da ABRAT e Hugo Melo era presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados. Nesse período aí, acho que 2004, não estou bem certa. Eles entram com ação pedindo, uma ação popular, se não me engano, pedindo explicação e que fosse bloqueado a utilização do dinheiro público para veicular essas campanhas de extinção da justiça do trabalho. E uma boa parte dessa campanha era mentirosa, porque tentava, nessas campanhas midiáticas, ao contrário, tentava nessas campanhas midiáticas convencer toda uma população de que a justiça do trabalho era uma justiça muito cara e era ela culpada de uma série de dificuldades nas relações entre capital e trabalho. Mas o que estava por trás disso, de verdade, era um volume maior de ação na justiça do trabalho. O que estava por trás disso era uma movimentação muito grande da advocacia trabalhista, que aí já estava muito mais reconhecida, que embora os advogados trabalhistas ainda fossem muito discriminados, mas eles haviam se organizados. E eles haviam se organizados na década de 70. Em 1977, volto a dizer, a ABRAT, ela se reúne, alguns advogados trabalhistas se reúnem no Rio Grande do Sul e criam a Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, exatamente para que, uma vez instituídos, reunidos em patamar nacional, pudessem se legitimarem para os grandes enfrentamentos, para os grandes desafios que esses direitos sociais estão a nos trazer sempre. Vejam agora, nós estamos no ápice aí de uma pandemia, de uma crise sanitária no Brasil, obviamente que não, mas no mundo inteiro, mas fazendo um recorte para o Brasil, qual é o grande desafio? Qual o direito que está no epicentro de tudo isso a desafiar o nosso conhecimento, o nosso estresse de estudar todo dia, de estar 12 horas envolvido nessas questões? O direito do trabalho. Com a MP 927, com a MP 936, com a lei da MP que se transformou na lei 14.020, se não me engano. Então, os direitos sociais estão sempre no epicentro, mas os direitos sociais incomodam ao grande capital, aos capitalistas. E era isso que estava por trás. Então, volto para quem está chegando. A primeira tentativa de extinção da justiça do trabalho, ela vem em 1992, na era FHC, no ápice do período neoliberal, cuja proposta era de Estado mínimo, de extinção da justiça do trabalho e de extinção também, desculpa, é que entrou uma mensagem aqui de uma amiga me falando alguma coisa aqui no vídeo, eu me distraí um pouco. Eu tiro o som, mas eu vejo as imagens. Eu estou falando muito rápido, gente. Se eu tiver, me diga. Eu me empolgo quando eu faço desse tema. E eu estou falando aí das memórias que eu tenho, né? Fiz uma colinha aqui, mas já nem estou olhando, porque quando a gente faz a cola, como eu digo para o aluno, quando vocês preparam a cola, vocês já estudaram, né? Então eu preparei minha colinha, então eu já relembrei a minha obra. Mas o fato é que, nesse período neoliberal, a proposta era de Estado mínimo. Se o Estado é mínimo e vamos deixar os privados, patrão e empregado, se entenderem, para que essa justiça do trabalho? Então vamos dizer para o povo, tô encenando agora, eu sou lúdica, vamos dizer para o povo que ela é muito cara. Para que vocês precisam de uma justiça cara? Não, vocês não precisam de justiça cara, não. O processo demora 10 anos, o processo demora muito, vocês podem negociar diretamente suas cláusulas de contrato ou reiniciar o contrato diretamente com o seu empregador. Para que uma justiça? E nessa época, aí a ABRAT já estava fortalecida na gestão de um paulista chamado Luiz Carlos Moro, que entra juntamente com esse
corajoso pernambucano, presidente da Anamatra, Hugo Melo, e partem para o ataque. Pedem explicação, vão para o Senado. Eu não participei desse movimento na época, eu já estava na ABRAT, eu já estava na Associação Brasileira nessa época, mas foi um movimento de enfrentamento muito grande. Nós, os advogados instituídos, eu me incluo, porque eu estava na ABRAT já. A história é muito importante para a gente reconstruir o hoje, doutora Bianca. Nós só entendemos o presente quando nós olhamos para o passado, quando nós entendemos a história para entender a luta, entender a nossa importância e entender mais. Não desanimemos. Tudo isso vai passar e a gente sempre sai fortalecido. Querem ver como a gente sai fortalecido? Deixa eu só finalizar esse trechinho que eu vou dizer o quanto nós saímos fortalecidos dessa luta. Fomos para o Congresso Nacional, fomos barrados naqueles corredores, quem conhece ali do Senado, fomos barrados com polícia, tivemos que entrar impetrar mandado de segurança para conseguir ir para esse julgamento. O fato é que essa luta corporal, essa luta jurídica da advocacia nacional resultou numa grande transformação da justiça do trabalho. Ou seja, aquilo que era para extinguir, para acabar com a nossa profissão, não ia acabar com a nossa profissão, nós íamos para a Justiça Federal, não ia acabar o direito do trabalho, é importante deixar isso claro, ia para a Justiça Federal, mas na Justiça Federal seríamos mais um. A Justiça do Trabalho ela é especializada, os juízes do trabalho, eles fazem um concurso especial, não é um concurso para fazer depois assumir uma vara criminal, uma vara de família, uma vara civil, não é isso. Ele faz um concurso especial, o estudo é especial, nós advogados nos especializamos. Então é diferenciado, essa casa do trabalhador, ela tem toda uma razão de ser, que está lá no nosso primeiro vídeo. Mas o que resultou? A advocacia unida, institucionalizadamente unida, enfrentando na Emenda Constitucional 45 de 2004. Ou seja, ampliação ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Nessa época eu fui convidada e fiz uma obra coletiva, convidei vários juristas, que foi assim, não me lembro o nome, tá aqui, não vou levantar para pegar, mas está aqui na minha biblioteca, que foi a Emenda Constitucional 45, se não me engano, e a reação dos advogados trabalhistas. Nós fizemos esse livro na época. Eu lembro que eu escrevi um tema, porque eu estava dentro dos sindicatos na época, como assessora, eu escrevi sobre o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal, que fala sobre a necessidade, isso aí ainda é um apêndice aí para ser resolvido, a necessidade do sindicato contrário concordar com o sindicato profissional para ajuizar uma ação. Gente, pensemos, isso está lá na Constituição Federal. Vejam lá, eu escrevi esse artigo na época, que eu estava muito dentro do movimento sindical, que eu fiquei mais de 15 anos, e como que uma parte vai pedir autorização à outra para ajuizar uma ação. Bom, com as mazelas da Emenda Constitucional 45 ou não, o fato é que do ponto de vista histórico, que é disso que a gente está falando agora, nós, advogados trabalhistas, ao invés de termos a extinção da nossa casa, a Justiça do Trabalho, nós saímos fortalecidos, com a ampliação da Justiça do Trabalho. Com a ampliação, que eu não vou entrar em detalhes, mas tem lá no artigo 114 da Constituição Federal, o que a Justiça do Trabalho ela pode julgar. Antes era uma relação só de empregado e de empregador, hoje é uma relação de trabalho. Menos o funcionário público, que estava no projeto inicial, mas ele foi vetado. Deixa eu tomar uma aguinha, porque eu falo muito. Porque me disseram que eu estava um pouquinho rápida, e aí eu fui tentar aqui me consertar, né? Mas eu acho que...
Eu acho que sim. Deixa eu ajeitei aqui um pouquinho. Nós saímos vitoriosos. E aí, qual é o tema desse nosso curso? Que ele vai virar um curso longo, mas por enquanto são só 4 aulas assim mais superficiais. Da discriminação e ascensão. Esse foi o grande marco, segundo alguns advogados, presidentes da ABRAT que eu entrevistei, que disseram para mim: Benizete, um dos pontos áureos aí do nosso avanço na conquista da ressignificação, da ascensão da advocacia trabalhista foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Foi quando esse projeto de lei 96A do deputado Hélio Bicudo para extinção da Justiça do Trabalho, numa campanha nacional apoiada, obviamente, que isso foi uma encomenda do FHC, apoiada por toda a elite, apoiada por todo o segmento econômico, porque, gente, vamos voltar aqui. Eu fiz muitas palestras, escrevi muitos textos sobre a Lei 13.467, que eu chamo de deforma trabalhista. Viajei na época, desde o projeto de 2016, eu viajei em 2017, quando ela entrou em vigor, em novembro de 2017, eu falei, escrevi muita coisa sobre isso. E vejam, na esteira da extinção da Justiça do Trabalho, na reforma trabalhista de 2017 e na segunda proposta de extinção da Justiça do Trabalho em 2018, que eu vou falar agora, o que está por trás são os grandes capitais. Não tenham dúvida, isso aí pesquisa, que a reforma trabalhista de 2017 é uma cartilha da FEBRABAN. Nós convidamos a ministra Adelaide, que é parceira, diretora da JUTA, Associação Luz Brasileira de Juristas do Trabalho, com a gente, onde eu presidi por 4 anos, e ela foi a Portugal em 2000 e... Doutora Débora, que está aí, que sempre vai comigo, ela foi a Portugal, não sei em qual encontro Luz brasileiro, mas 2018. Esse 2020 seria também na Ilha da Madeira, foi em 2018, que a ministra Adelaide fez uma palestra e ela levou dados e ela confirmou toda aquela pesquisa, aquela densidade que eu já havia feito. Inclusive eu ponho essas informações num artigo meu, e que ela diz assim: olha aqui a cartilha da FEBRABAN, Federação dos Bancos, olha, toda encomendada. Então, a primeira extinção da Justiça do Trabalho, a Lei 13.467, que eu vou falar na semana que vem, e a segunda tentativa de extinção da Justiça do Trabalho, o que está por trás é sempre o interesse do capital. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela é muito volumosa. Mas, queridos amigos, doutora Bianca está aí, é a que mais arrecadou para o governo, para a Previdência Social, desde a Emenda Constitucional 45, e que trouxe algumas alterações para a CLT, trouxe algumas alterações inseridas lá na CLT, que vai nos dizer que a Justiça do Trabalho, ela passa a executar os débitos trabalhistas oriundos das suas próprias decisões. Antes o juiz oficiava e o INSS entrava ou não com a ação. Na maioria não entrava, tanto que os nossos clientes voltam hoje que não conseguem se aposentar. Porque antes o INSS não fez o dever de casa dele, de entrar com uma ação de cobrança para receber aquela dívida trabalhista. Com a Emenda Constitucional 45 e depois as alterações advindas na CLT, por conta disso, por conta dessa mudança, a Justiça do Trabalho passou a arrecadar muito, absurdamente. Então, ela tem uma demanda, ela tem um volume muito grande, mas ela não tem um volume muito grande como no segundo, o argumento da segunda tentativa de extinção da Justiça do Trabalho, que foi em 2018. Agora, recente. Encampamos uma luta imensa de novo. A segunda tentativa de extinção da Justiça do Trabalho, formalmente falando, se deu em 2018, depois da reforma trabalhista. Por quê? A despeito dela arrecadar muito para a Justiça do Trabalho, a pecha era de que era uma justiça desnecessária,
novamente cara, e que podia ir para a Justiça Federal. O mesmo argumento, cara, e que podia ficar encampada na Justiça Federal, ou seja, perder a sua natureza, perder a sua intimidade, a sua essência, se desnaturar, porque a gente não tem um espaço aqui para falar dessa essência da justiça do trabalho, dessa natureza, dessa genuinamente por que ela nasce, como que ela se comporta. Isso aí é um aspecto sociológico que eu também trato, acho que no primeiro ou no segundo capítulo do meu livro. Mas o fato é que a segunda proposta de extinção da justiça do trabalho, ela vem em 2018. Ela vem em 2018, mas o argumento, embora sejam os mesmos, mas eu quero lembrar o momento político do país. Nós saímos de 16 anos de um governo de esquerda, dois governos Lula, depois um governo Dilma, aí vem o impeachment da presidente Dilma. Quem volta ao poder? A direita, com o seu vice, o Michel Temer. E aí, quando a direita retoma o poder, 16 anos depois, os projetos neoliberais voltam todos. O que voltou com o governo Temer? Voltou a Estado mínimo, voltaram os projetos de privatização das empresas, vamos recapitular isso aí, e o projeto de extinção da justiça do trabalho. O projeto de extinção da justiça do trabalho. Mas aí tem uma questão, aí tem um detalhe muito importante que precisa ser falado. Quando veio a Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista, ela é muito complexa, ela é muito densa. Eu tenho vários artigos sobre ela e eu vou depois transformar em vídeos. E vou fazer a parte processual, material e a parte coletiva, para ficar bem claro. O hipersuficiente, vou falar do trabalhador intermitente, vou falar do negociado sobre legislado e vou falar da mordaça da justiça do trabalho. Houve uma reação muito grande. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, a ABRAT, todos nós nos reunimos nas suas instituições para estudar. E a ANAMATRA, ela editou vários enunciados. Visitem esses enunciados. Eles vão dar para vocês todo um argumento jurídico, toda uma base, todo um suporte para alguns enfrentamentos oriundos de diversas inconstitucionalidades que marca a emenda constitucional, que marca a Lei 13.467, ou seja, a reforma trabalhista. Mas o fato é que o que mais estava por trás? Muito mais de estarmos diante de um governo neoliberal, vamos repetir, 16 anos depois volta um governo de direita, muito mais pelo fato de uma grande propagação de Estado mínimo, muito mais por todos esses projetos relacionados ao neoliberalismo, que é a privatização das empresas públicas. O que estava por trás é que os juízes do trabalho, na sua grande maioria, tanto que tem vários que são perseguidos, e eu posso falar porque isso é público, a gente faz campanhas públicas para esses magistrados. Hugo Melo, que foi presidente da ANAMATRA lá atrás, lembra que eu falei dele? Na primeira tentativa de extinção da justiça do trabalho, Jorge Luiz Sotomayor e Valdete Souto. Esses magistrados, dentre outros, vêm sendo perseguidos com várias tentativas de cassação, enfim, vem sendo muito perseguido. Nós, na ABRAT, nós, advogados trabalhistas, vemos dando apoio. Por quê? Eles são, digamos assim, os paradigmas dos grandes magistrados conscientes, com uma visão social, que começaram a sinalizar: não vou aplicar a Lei 13.467 às inteiras, porque ela é evada de inconstitucionalidade. Gente, não dá pra gente falar nesse vídeo, mas eu tenho nessa segunda aula, mas eu tenho vários, quem quiser
tiver interesse, pode me mandar um e-mail, manda esse material, está publicado em revistas, em capítulos de livro. A grande mordaça da Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 8º, parágrafo 3º, se não me engano. Está lá, esse é um que eu me recordo assim grandemente, de que a Justiça do Trabalho, a magistratura não pode se imiscuir para anular uma cláusula de negociado versus legislado. E esse é um que eu me recordo, mas tem vários outros. Então, o que estava por trás dessa segunda tentativa de extinção da Justiça do Trabalho era exatamente a questão de que a magistratura começou a reagir com relação a essa proposta. Bom, só fazendo um parênteses, a Lei 13.467, chamada de reforma trabalhista, ela foi aprovada em 4 meses, sem diálogo social, sem debate com a sociedade. E lembrando que o Código de Processo Civil de 2015, ele levou 8 anos em debate. E a CLT, quer dizer, uma legislação material de grande impacto social, de grande interesse dos segmentos trabalhador, capital e de toda a sociedade, ele não teve debate social. Então ele veio assodadamente, obviamente que ele é eivado de diversas inconstitucionalidades, e isso gerou uma reação nossa da advocacia trabalhista, onde? Nas nossas petições. Porque quando a gente pede a gratuidade de justiça, a primeira coisa que a gente diz, olha, vamos lá, eu escrevi um artigo sobre isso, porque eu visitei o Mauro Capelletti, e daquela obra antiga da década de 70, e eu lembrei que eu tinha essa obra, que eu estudei na universidade ainda, e ela estava aqui na minha estante, porque eu gosto de papel, e eu fui ver Acesso à Justiça, e eu revisitei essa obra para escrever um artigo, para entender que despesas processuais, elas não se prestam a serem cobradas de quem tem a gratuidade de justiça. E aí eu fui fazer essa visita, fui fazer essa análise a essa obra. Então, essa é a primeira coisa, porque houve um impacto muito grande com a reforma trabalhista, que foi a queda do número de ações na Justiça do Trabalho, que caiu no mês seguinte, nos meses subsequentes, eu tenho esses dados em artigo, 70%, 50%, estabilizou aí em 50% e 40%. Depois, muitos advogados resolveram fazer um enfrentamento. Não, nós vamos enfrentar, nós vamos arguir a inconstitucionalidade incidentalmente, nós vamos pedir que seja julgado conforme a Constituição, e a advocacia trabalhista começou a reagir. Por isso, em 2018, mais uma tentativa de extinção da Justiça do Trabalho. Deixa eu ver aqui, agora eu preciso pegar a colinha. Novo retorno da Justiça do Trabalho. E aí foi em 2018. Por quê? Exatamente com foco em razão dessa reação da Justiça do Trabalho com a não aplicação às inteiras desse bloco que foi a Lei 13.467 de 2017, formatada para reduzir o número de ações na Justiça do Trabalho. Bom, nós estamos aí quase a finalizar e eu quero apenas resumir que o foco dessa nossa segunda aula, desse nosso segundo vídeo, cujo título é Os Advogados do Trabalho da Discriminação à Ascensão, é lembrar que com a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós começamos a alçar aí, já em 1988, os advogados trabalhistas já começaram aí, né, dar uma respeitabilidade por causa das ações em razão do princípio da dignidade, as ações contra o assédio moral e outras. A Emenda Constitucional 45, com a ampliação da Justiça do Trabalho, a ampliação da competência, os advogados trabalhistas também, aí eles foram se sedimentando e efetivamente ascendendo a esse patamar de advogado, sim, de primeira categoria, de primeira grandeza.
E a Justiça do Trabalho também, porque ela saiu fortalecida desse projeto 96A, projeto de emenda à Constituição, de extinção da Justiça do Trabalho. Então ela saiu fortalecida porque ele gerou a emenda constitucional 45, a ampliação da Justiça do Trabalho. Mas a Lei 13.467 de 2017, ela novamente, ela é forjada, ela vem num outro período neoliberal, com a saída do governo de esquerda do poder, e ela vem novamente num bloco. Num bloco de quê? Um bloco de redução de direitos sociais, redução do número de ações na Justiça do Trabalho, e que efetivamente ocorreu. No primeiro ano de vigor da reforma trabalhista, os números de ações da Justiça do Trabalho, sobretudo por causa dos honorários de sucumbência, dentre outros, caiu, o número de ações caiu vertiginosamente. Já se recuperando, já voltando. Nós ainda não discutimos a reforma trabalhista, não tivemos tempo hábil, não temos jurisprudência. O que nós temos é isso, é o tema desse nosso segundo encontro. É a ascensão da advocacia trabalhista a partir da criação de teses, a partir de enfrentamentos, a partir de lutas. Porque nesse mês da advocacia trabalhista, eu quero lembrar uma frase: a advocacia não é profissão de covarde. Não é profissão de covarde. Então eu quero finalizar essa nossa videoaula de hoje, que vai ficar no nosso canal do YouTube e vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. E convidar vocês todos, meus queridos colegas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, para visitar o nosso site BRM Cursos Jurídicos. Visite o nosso site. Nós temos lá um curso sobre provas no processo de trabalho, muito atualizado, com base na Lei 13.467 de 2017 e com base também na MP 936, com base nas audiências virtualizadas. E eu tenho uma novidade para vocês. Eu já estou finalizando o nosso segundo curso para entrar na nossa plataforma virtual, que é alterações do contrato de trabalho em tempos normais e em tempos excepcionais. Esse curso já deve entrar no início de setembro, também extremamente contemporâneo, atualizado. Então visite lá www.brmcursosjurídico.com.br, que o nosso curso tem 15 anos e agora, diante dessas modernidades todas necessárias, nós adotamos a plataforma virtual. Nossos cursos não têm um prazo para assistir, preços acessíveis, esse está R$ 140 e é pago no cartão e vocês podem assistir a qualquer momento. Eu quero agradecer imensamente novamente a OAB Cabo Frio, que está apoiando esse projeto, que está transmitindo também essa aula. Quero agradecer ao presidente Kelvin, quero agradecer a todos os colegas que estão interagindo aqui, muitos estão assistindo em outra plataforma. Agradecer imensamente a vocês e dizer que eu tenho muito orgulho de ser advogada trabalhista, tenho muito orgulho de compartilhar com os meus colegas as angústias, as dificuldades e as alegrias. E vamos seguir junto, porque nós vamos vencer mais essa. Nós já chegamos no patamar da ascensão. Muito obrigada a todos vocês, tenham um ótimo dia e até a próxima sexta-feira.